Ok. Podemos iniciar, coordenador. Entendeu? Já. Então, boa tarde, colegas, amigos, conselheiros, conselheira Fátima, conselheiro Ismael, assessora Flávia, assessora Débora. Boa tarde. Então, vamos dar início, já verificado o quórum, acertamos, já foi alcançado o quórum, então vamos dar início à nossa pauta, né? Então, o primeiro item é o quórum, foi alcançado. O segundo item é a aprovação das súmulas, né, de reuniões anteriores. Então, nós temos 3 itens para serem aprovados. Pode ser em bloco? Pode ser, coordenador, caso vocês queiram, não teria problema. Podemos fazer em bloco? Ou não? Ou não? Ok. Perfeitamente entendido. A gente pode fazer, então, no caso, a conselheira estava presente na 2.1, 2.2, a gente pode fazer em bloco e volta de forma isolada a outra. É verdade. Então, item 1, 2.1 e 2.2, aprovação da súmula da reunião número 92, ordinária da Câmara Especializada em Geologia, Minas, Engenharia Química e Mensura, ocorrida em 4 de dezembro de 2025. Item 2.2, aprovação da súmula da segunda reunião ordinária especializada em Geologia, Minas, Engenharia Química e Mensura, ocorrida em 15 de dezembro de 2025. Em discussão. Disponível, conselheiros. Em votação. Por unanimidade, coordenador. Aprovado por unanimidade os 2 itens. Então vamos ao item 2.3, súmula da reunião número 93, ordinária da Câmara Especializada em Geologia, Minas, Engenharia Química e Agricultura, ocorrida em 12 de janeiro de 2026. Discussão. Não havendo discussão, segue para votação. Temos aí aprovado por maioria, no caso, uma favorável e uma abstenção, coordenador. Ok, então aprovado por maioria, com uma abstenção. Então seguimos para o item 3, leitura de extratos e correspondência recebida, expedidas, processos informativos. Temos o item 3.1, aprovação do calendário da SEGMEC-A para o exercício 2026. Esse calendário, não houve nenhuma manifestação, a gente entende que ele está de acordo com todas as outras datas das câmaras especializadas de todos nós. Eu vou citar aqui os dias da reunião.
para ficar registrado. É isso, Débora? Coordenador. Aí a gente também deixa aí, né, uma adendo quanto a essa questão, né, caso ocorra uma necessidade que a gente realmente não consiga cumprir a data que está prevista no calendário, também não tem problema. É uma questão de comum acordo, também não tem problema da gente alterar a data, tá? Ok, entendido. Então, fevereiro, dia 11 de fevereiro, todos são 2026, certo? Então, 11 de fevereiro, 4 de março, 1º de abril, 6 de maio, 3 de junho, 1º de julho, 5 de agosto, 2 de setembro, 7 de outubro, 4 de novembro, 2 de dezembro. Todas as reuniões vão iniciar às 15 horas, com tolerância de 15 minutos. Os conselheiros concordam, né? Se concordam, a gente pode passar para a votação do calendário. Tem que votar esse calendário. Sim, preciso ter decisão. Então, de acordo, conselheiro, as datas que estão previstas aqui? Eu já chequei com as datas da CEGEM, que é a Coordenadoria Nacional de Engenharia, Geologia e Engenharia de Minas, não estão batendo. Graças a Deus. E eu acho que, se eu não me engano, a sua reunião ocorre próxima das datas dos conselheiros também, né? Eu lembro que é um pouco próximo ali, né? As janelas são pequenas, então. O treinamento da ética vai ser 15, 16, 17 de abril. Meu irmão também não bate com nada. Então, quando o senhor puder, já. Quando o senhor puder, para poder colocar em votação. Pode colocar em votação. Posso? Pode colocar em votação. Então, tudo bem. Eu vou colocar aqui para que a gente... E é aquela observação, se eventualmente depois alguma coisa bater junto, pode ir em comum acordo para o pessoal mudar a data de alguma dessas datas. Deixa eu só aqui, compartilhar. Deixa eu ver uma coisa aqui. Só... Eu estou tão... Agora sim, só compartilhar com eles. Que essa carinha que aparece ali. Bem aqui, ó. É a minha. É que eu nunca vi aparecer ali. Quando você entra pelo meio. Então, somente conselheiro Ismael. Conselheiros, ok. Por unanimidade, conselheiro. Por unanimidade, aprovado o calendário das nossas reuniões ordinárias de 2026. 3.2. Aí vamos para o 3.2, plano de trabalho, que será explanado pela nossa assessora. Eu vou expor aqui, que eu acho que fica bom, e eu vou colocar para eles também, tá? Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Prontinho. Pronto. Bom, basicamente o plano de trabalho não mudou muita coisa do que era no passado. Era só... Porque na prática é o que a gente faz mesmo, junto à fiscalização, para poder abordar, fazer o levantamento das empresas que estão atuando na nossa área, né, na geomina, de agrimensura, de química, para poder passar isso para a fiscalização, para poder a gente manter uma rotina de ação em cima no mínimo das empresas, né? Que a gente vê aqui, se elas estão registrando a RT, como é que... Enfim. Aí a gente colocou como responsável a AREG, a GFI e o TI. É porque mudou de sigla, né? A AREG é o setor que trata de registros
Então, quem é capaz de produzir um relatório de empresas registradas, que de repente entraram tantas empresas a cada mês e por aí vai. Então, isso junto com o TI e a fiscalização para planejar as ações de como que vão atuar em cima disso. Aí, legislação profissional. É aquilo que a gente sempre faz todo ano, promover ações de esclarecimento quanto às atribuições, direitos e deveres dos profissionais, prever palestra, prever eventualmente participação em eventos das instituições de ensino. Tudo isso estaria dentro dessa ação prevista nesse item 2.1. E também com a ACOM, porque se, por exemplo, a Câmara achar válido, que eu acho também, produzir matérias específicas para a área da geologia em Minas e da química e da agrimensura para colocar no site, para a gente divulgar, como às vezes até o Conselho do Ensino bota no grupo algumas matérias de interesse, eu acho que poderia pedir oficialmente a publicação, a produção de matéria dentro do Conselho para publicar no site, para chamar atenção para a nossa colocar, né, a modalidade. Então, essa ACOM seria a Assessoria de Comunicação. Que mudou de nome, agora é ACOM. Ou era, não sei mais se... Deixa eu ver aqui embaixo, que eu botei as legendas novas. ACOM, Assessoria de Comunicação e Marketing. Aí volta lá, item 3.1. No que se refere à verificação e fiscalização do exercício das atividades profissionais. Se confunde com aquele inicial, registro de pessoas, quer dizer, confunde mais ou menos, porque esse daqui é só produzir o relatório, esse item 3 é para tomar as ações em cima dos relatórios. Diretrizes para fiscalização na área das nossas modalidades, celebração de convênios, se estiver faltando algum, isso já é com o pessoal da assessoria de ações institucionais, relações institucionais, integração com as inspetorias, com os órgãos, isso já estava no passado, então é uma atividade constante que tem que permanecer. E aí, eventos, reuniões ordinárias, sempre, participar de todas. Essa daqui eu botei como segmento a CONFER, porque são as reuniões das coordenadorias nacionais. Então, a gente, diretamente, não tem nada a ver, porque o CONFER está com você diretamente. Reuniões ordinárias. Por que eu botei isso aqui? Workshops, coordenadorias. Eu acho que está até repetido. Esse item 4.1 e 4.2 meio que se confunde. Se for o caso, depois eu até altero, mas é a mesma coisa praticamente. É porque um fala das reuniões das câmaras nacionais e o outro fala de eventuais workshops e outras coisas que eventualmente o pessoal inventa. Olha só, né? Nesse caso aí, nós, no caso da Câmara de Geominas, nós vamos ter um workshop agora associado à segunda reunião, lá em Paraupebas. Vai ter um dia depois da reunião que vai ter um workshop ou então, é por isso um que evento. E esse workshop vai ter vai ser uma visita a uma mina, a maior mina do mundo de ferro lá em Carajás. Paraupebas está alguns quilômetros, centenas de quilômetros de Paraupebas, mas é mais próximo do que aqui, né? Com certeza. E os demais colegas do Brasil todo. Então foi escolhido Paraupebas e vai ter esse workshop. É um tipo de workshop, é um evento de visita técnica. Então foi por isso que esse isso daí se encaixa aí? Encaixa. Sim, mas só que a ação não é nossa. Já é uma ação deles lá. Já é como se fosse uma a mais das reuniões que ocorrem, né? Os eventos. E aí depois ali no item 4.3, demais eventos relacionados às modalidades englobadas pela Câmara. Aí é aquela história que ano passado a gente comentou, que se houver algum evento de caráter nacional ou algum congresso, alguma coisa de relevância para as modalidades que compõem a Câmara, que os integrantes que desejem participar devem passar um e-mail formalizando isso daí para a assessoria de câmaras, para ela poder pedir, repassar isso para o gabinete, para poder fazer os processos. Esse item contempla
Porque não adianta a gente botar no plano especificamente, que vai ter o congresso de alguma coisa e Aí tal. só vale para quê? Pois é, porque o plano, ele até vai para o gabinete. Mas ele é previsto. Ele é uma previsão, mas não é a certeza. Quando Exato. o evento ocorrer mesmo, quando tiver para ocorrer, vocês têm que solicitar isso Tem que ser processo isso. de compra, de passagem, orçamento, aquelas coisas todas. Entendeu, Fátima, Ismael? Ficou claro? Dessa forma fica mais amplo, aberto, e nós podemos, na proximidade de um evento da nossa área, essa proximidade, eu acho que 60 dias, por aí. O interessante esses eventos são grandes, a gente já sabe que eles vão ocorrer, tipo, já tem um planejamento até um ano antes. Então, se vocês puderem fazer essa solicitação o quanto antes, ajuda na parte do... Nós vamos dar um evento do Congresso Brasileiro de Geologia, será em Fortaleza, em outubro. Então, já vamos providenciar um pedido para a participação via CREA. Exatamente. Assim, a mesma coisa assim pode fazer na engenharia química, na engenharia de materiais, na agrimensura, né? Tem direito a um, não é isso? Na verdade, a gente prevê o de maior relevância, mas esse não é uma limitação. Não é solicitar, justificar os motivos e tal. Se tiver dentro do alcance do conselho, ele pode atender mais de um. Mas a questão é discricionária da gestão, da questão de verificar se tem plano orçamentário, tudo isso. Então, por isso que a gente pede que faça com antecedência, né? Seja feita com bastante antecedência para ver a programação. Entendi. Sim. Se eu tiver, conselheiro, o senhor já pode encaminhar para o e-mail do setor, e a gente já realiza, já encaminha para a diretoria, porque é exatamente isso. Quanto mais cedo, né, a gente já tiver isso, seria melhor. Até para a questão do plano orçamentário deles mesmo. Né? E nessa parte a gente não sabe, porque a gente não participa dessa coisa de orçamento. Ismael, o que eu posso contribuir aí verifica ao longo do ano qual realmente o de maior interesse que você tem, aí tu prioriza, tu pede aquele que tu quer mais participar, porque quando te permitirem, quando financiarem a tua ida para tu já vai ter utilizado uma cota que você tem, todos nós temos, dentro do conselho, para participação em eventos. Aí, quando tu pedir o segundo, eles vão avaliar junto com a tua primeira saída. Então, por isso que eu digo, olha todos que tu tem, não o que está nas primeiras sequências, mas olha tudo que você tem para poder contemplar o que tu mais acha mais importante para você. Deixa eu voltar para lá. Sim, já foi. Continuando aí a explanação. Aí no final, agora é só o finalzinho mesmo, relatório de atividades. Relatório de atividades de fiscalização do CREA, que é incluir no plano da fiscalização a entrega de um relatório de atividades realizadas no âmbito das modalidades da Câmara. Eu coloquei mudei, porque ano passado era para fazer um relatório só no fim do ano. Talvez fique mais fácil para a fiscalização se eles produzirem isso mensalmente, eu não sei. Então, a gente precisa mandar um memorando para eles, para lembrar eles que a gente precisa desse relatório, porque isso ajuda a Câmara a tomar decisões para o planejamento de fiscalização. Isso está até previsto em regimento interno, então... eu coloquei ali período de execução mensalmente, mas a gente tem que passar isso de memorando para lembrar o pessoal da fiscalização, que é tanta coisa que eles têm para fazer, que eu confesso que eu acho que eles não mandaram o do ano passado. Não. E a gente também não pediu. Exato. Porque a gente também já tinha falado para aqui e a gente não lembrou de pedir o memorando. Se a gente pedir, certamente eles vão mandar.
Mas enquanto a gente não pedir, eles não vão lembrar. Então eu coloquei ele mensalmente, porque eu acho que deve ser mais fácil para eles, menos informação aos poucos do que juntar tudo do ano para mandar de uma vez. Aí, idem relatório das atividades da SEGMEC. Isso daí a Câmara, a própria assessoria de Câmara já produz todo santo ano, até porque ele tem que apresentar para auditoria e tudo mais, então é Os só constativos para mesmo. deixar certo de que faz parte do plano a elaboração desses relatórios. Entendi. Eu tenho uma pergunta aqui. Para os colegas assessores aqui. Nesses itens aí está contemplado um pedido para o acompanhamento do meu suplente a visita técnica que vai ter lá a Carajás? Provavelmente. Ou esse pedido independe desse plano? Eu acho que independe. Eu acho que independe. Porque é uma solicitação sua mesmo, né? Ali como conselheiro. É tipo assim, é uma questão... É da Câmara, mas ela é uma questão mais individual, vamos dizer assim. É um caso atípico, específico para... Né? É atípico, né? Não é muito comum. O plano já é uma coisa mais assim... que costuma ocorrer, vamos supor dizer, né? Eu acho que seria fora a parte, mas como a gente estava comentando, é uma questão que realmente o senhor pode encaminhar, né? Provocar, né? Encaminhando o e-mail, a gente faz todo... Exatamente. Eu tenho justificativo. Então, ok, entendi. Acho que não entra no plano. Então, só queria colocar para os colegas conselheiros que a nossa segunda reunião será em Paraupebas com um quarto dia com visita a uma mina no empreendimento Carajás. E em se tratando desse empreendimento, que no caso está se vislumbrando a visita à maior mina do mundo, que é uma mina de ferro, eu pensei, né, e já comuniquei os colegas geólogos aqui do conselho, que no caso é a Fabíola, e com o meu conselheiro, que a gente ia tentar fazer com que eles fossem contemplados de acompanhar essa reunião e participar dessa visita, que é uma visita ímpar, vamos dizer assim, né? Não é qualquer um que consegue entrar numa mina em atividade. Então, eu estou querendo só colocar para vocês que eu vou fazer esse pedido como conselheiro titular, o acompanhamento do meu suplente, e estendendo também a superintendente Fabíola, que é geóloga, se encaixar na agenda e no orçamento do CREA-M, nós 3 geólogos possamos participar da segunda reunião com a visita à Serra do Carajás. É só uma comunicação, não precisa entrar no plano. Não. Eu entendi. Sim. Obrigado. Então vamos seguir para a aprovação do plano. Tá esclarecido o plano? Tá? Deu para esclarecer? Alguma dúvida? Né? Alguma dúvida? Você pode deferir ele. Só deferir. Na prática não mudou muita coisa do que foi previsto no ano passado, só talvez a questão de tempo para apresentar as coisas. Que antes estava até tal data, agora ao longo do ano, porque são atividades contínuas, então não adianta eu estipular uma data no mês, né? 27. Esse aqui? É o 2742. Só um instantinho, conselheiro. A gente vai já colocar ele pra gente apreciar. Deixa eu ver a ideia. 2742499. Pode colocar aqui que ele vai já nas coloquinhas. 2742 499. Não tá aparecendo, né? Estranho. Tem certeza? Dá pra atualizar aqui pra mim, por favor. Não, só atualizar aqui mesmo. Atualizar aqui. Nessa louca aqui. Clica aqui. Porque às vezes ele demora. Aí aqui, ó. Pode ir nesse louco. Aí coloquei de novo. 27 42. Aí. Não é esse não, né? Não é esse não. Estranho. Peraí, rapidinho. Era para ter 2 mesmo.
Não, Será que eu salvei o nome errado? Que eu não mandei pra ti? Pior que não, eu que mandei. Só que tá É assim, que a gente não tá achando o protocolo. só um momentinho que a gente só vai corrigir uma situação aqui, aí eu já vou poder disponibilizar para vocês. Um momento. Aproveitando que enquanto a Débora está fazendo isso, só para fazer um... Eu já estou me adiantando, porque o conselheiro coordenador da ética, ele pediu para a gente marcar um dia, eu comunicar, né, aos coordenadores das câmaras, que ele pretende fazer uma reunião com os coordenadores das câmaras para poder apresentar como é que é a questão dos prazos dentro da comissão de ética, para a gente tentar obedecer minimamente, né, o prazo dos manuais de condução do processo ético e tudo mais. Então, só para avisar, o conselheiro Alisson, que é o coordenador da ética, ele vai mandar uma comunicação formal pedindo para a presença dos coordenadores. Eu acho que qualquer conselheiro que estiver disposto a participar também pode, não tem problema. Mas eu não falei com ele, com o conselheiro Alisson, para poder saber. Inicialmente ele queria falar com os coordenadores, para deixar todo mundo ciente de como devem andar os processos de denúncia por infração à ética. Pode falar comigo. Aqui? Não, aqui. Estou indo na reunião. Não, peraí. Esse aqui. Bio 7, 42. Eu só colocar o meu. Essa aqui, ó. Aí só defere mesmo e para o processo. Isso. Você pode parecer, não tem problema isso aqui não, mas a gente só coloca aqui e tá? Isso. Sim. Vou disponibilizar para vocês, conselheiros. Deixa eu soltar isso daqui. Um momentinho. Processo disponível, conselheiros. Aqui em cima a gente tinha dito 15 minutos, agora aqui embaixo está 20 minutos. Não, é 15 mesmo. É 15? É 15. Por unanimidade, coordenador. Aprovado por unanimidade nosso plano de trabalho. Vamos seguir, então, para cumpri-lo durante o ano. Obrigado, conselheiro. Então, vamos aos comunicados. Item 4, comunicados 4.1. Data da próxima reunião. Considerando o calendário recém-aprovado de reuniões ordinárias da Câmara Especializada do CREAM, informamos que a próxima reunião do SEGMEC-A será realizada no dia 4/3/2026, ou seja, março, quarta-feira, às 15 horas, com tolerância de 15 minutos. Solicitamos, de acordo com o regimento interno do CREAM, que o conselheiro titular que não puder comparecer convoque em tempo hábil seu suplente e que a justificativa de ausência seja via e-mail, pois é item previsto em auditoria do CONFER. Esse era o informe. Então, vamos ao quinto item de pauta, a ordem do dia. São os processos de checklist, né? Nós temos 16 processos. Os processos versam sobre baixa de responsabilidade técnica, inclusão de responsabilidade técnica, reativação de registro de empresa, registro definitivo de pessoa física com taxas, registro definitivo de pessoa jurídica,
registro provisório de PIR nosso CREA, né? Então, são esses que estavam disponibilizados, né, Eu para vou. visualização. Isso, a privilegiação, aí eu vou disponibilizar ele em bloco. Aí só lembrando que os processos de checklist são voltados em bloco, mas a gente coloca atualmente na pauta para que vocês tenham ciência do que está sendo colocado em votação, tá? Checklist, homologação, tá bom? Vou disponibilizar, são 16. Só um adendo também, que tem aí o item que é a questão, né, do registro provisório, que é o PIRF, nosso CREA, é a questão dos são recém-formados que é isentos, tá? Por isso que tá com a resolução aí a 1161 de 2025, tá? Isso aqui já é dentro do programa Nosso CREA? São os isentos, Vocês tá? estão sabendo do programa Nosso CREA? Chegou. Isso chega, porque foi mandado um e-mail do CREA-M para todas as instituições de ensino, né? Infelizmente, a minha instituição, a UFAM, ainda não respondeu. Hoje eu estava tratando disso, né? Então, a gente, como profissional, colega, tem que ir avisando os colegas das instituições, porque é um programa excelente. A instituição, aderindo ao programa, os formandos vão ser registrados, receber a carteirinha junto com os seus respectivos diplomas, completamente 0,800. Não vai pagar nem aquela taxa mínima, que era a taxa da carteira. Então, agora o importante é a instituição aderir. Se a instituição não aderir, não vai haver esse benefício, não vai fazer jus a esse benefício que está vigente e vai ser, não tem tempo para acabar, né? Foi criado e vai continuar para sempre. Se Deus, se tudo permitir, vai ficar para sempre. Então, Sim. só para relembrar isso aí. Legal que já tem um dois aqui. Vou disponibilizar aqui, tá? Processo disponível, conselheiros. Aqui não tem. Tá, já verdade. Tem o carregador do conselheiro Lucinho. O teu carregador, será que carrega esse? Não, mas a Débora foi atrás de pegar o carregador. Eu acho que sim, dá para carregar. Mas ela não foi atrás. Acho que ele não morre, não. Ele não dá para carregar. O meu está carregado. Mas eu acho que o dela não morre, não. Deixa eu ver quanto ela tem de bateria. Não chegava não. Com esse tamanho aí de carregador, não. Não, ainda tem 38 minutos Não, previstos. é porque o Ok. terminal é diferente. Por unanimidade, coordenador. Por unanimidade, aprovado os 16 processos de checklist. Ok. Então, vamos ao item 6, processos distribuídos aos conselheiros, conselheiras. Nós temos 16 processos também, coincidentemente. Os primeiros processos, 4 processos, 6.1, 6.2, dos itens 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, são da conselheira Ana Emília, Até então ela não. que ela não está presente, portanto, esses processos ficam em suspenso até o final da reunião. Se ela não chegar, eles serão transferidos para a próxima. É isso, né, Débora? Sim, coordenador. Então, vamos aí dos itens 6.5 até o item 6.10. Então, sobre a relatoria da conselheira Fátima Teixeira. Com a palavra, conselheira Fátima.
Sim, a gente pode seguir a sequência mesmo, conselheira. São todos os relatórios fiscais. Pode fazer junto? Esse item 6.5, conselheira, foi aquele que a senhora adiou, né? Tranquilo, pode. Pode devolver, conselheira. Essa eu não estava lembrando desse protocolo, não, porque realmente, como não fui eu que fiz, aí eu não. Apesar de que nem tudo é lembro, mas enfim. Às vezes dá uma luz. Não, pode sim. Pode tirar ele de pauta que a Déborazinha manda para eu revisar. E a gente faz essa diligência. Exatamente, a gente coloca essa diligência. Coloca isso na diligência, por favor, pedindo para oficiar novamente o CRQ para que ele apresente a resposta que ele deixou de apresentar na época. Sim, eu creio que sim, porque como ele entrou em pauta, né, é bom que ele volte com uma justificativa. Quando a senhora vai no processo, conselheira, tem um botão mesmo vermelho, diligência. Tá bom. Análise e para Reiterando, né? reiterar a solicitação feita ao CRQ e após isso reanálise. Isso. Tranquilo. Ok. O item 6.6, considerando o processo 27 e 24, 263/2025, processo fiscal interessado a Soluz e Serviço de Engenharia Limitada. Na verdade, quem percebeu, acho que fui eu. Eu não tenho certeza. Está no parecer técnico. Porque se eu não estou confundindo esse processo com outro, a pessoa registra a RT para um contrato que durou 1 ano. Mas ele não citou exatamente a quantidade. Assim, a fiscalização fiscalizou pelas notas fiscais. E não percebeu que tinha uma RT registrada para um contrato que valia 1 ano. Que, para isso, esse contrato atende a essas notas fiscais. Pois é, o contrato é o mesmo, o local é o mesmo, enfim, não tem como a gente entender que essa nota fiscal não se refere aos serviços prestados dentro desse contrato. Perfeito, então.
Quando puder, quando sua avisa para eu colocar. Tá? Pode colocar para votação, acho que está esclarecido. Sim. Aí, nesse momento, conselheiros, eu coloco o processo aí disponível, tá? O processo de arquivamento, ele some daqui, quando eu coloco cadastro para arquivamento? Não, ele fica, mas só não vai poder votar novamente, né? Porque já chega, né? Vai em despacho dessa reunião. Por unanimidade, coordenador. Passando para o próximo, né? Nós estamos aí no item 6.7, é o processo 2733-685/2025, também é um processo fiscal, relatório fiscal, interessado ELC Costa e Companhia Limitada ME. Conselheira relatora, Fátima Geis. Uhum. Sim. Ok, conselheira. E disponibilizar o processo, tá? Pode disponibilizar. Disponível, conselheiros. O treinamento da ética não vai ser mais na data que está. 31 de março, 1º de abril. Eu Por unanimidade. Unanimidade. Passamos Então, ao vamos seguir o próximo. Nós temos o próximo item, é o item 6.8, é o processo 2734-757/2025, processo fiscal interessado geral serviço de limpeza limitada. Conselheira relatora, Fátima Geis. Conselheira. Perfeito. Ok, conselheira. Perfeito, pode botar em votação. Disponível, conselheiro. Essa aqui da James Limitada. Eu lembro desse moço veio aqui até.
para dizer que está só prestando um serviço de curso, aí como ele não tá mais, a empresa não está mais trabalhando, ele pode pedir a baixa. Por unanimidade. Por unanimidade, próximo. Próximo item da nossa pauta é o processo, é o item 6.9, processo 2735, 136/2025, também é o processo fiscal, relatório fiscal, interessado Bianca Maria Vieira Neves, conselheira relatora Fátima Geisa. Conselheira, esse pode falar. Ok. Se eu não me engano, esse caso aí foi o seguinte: fizeram 3 autuações para essa moça por 3 notas, não, por 3, acho que 3 notas fiscais, não, era uma nota fiscal, mas que ela descrevia 3 serviços. Aí, ao invés de fazer uma autuação só, fizeram 3. E aí, quando ela pediu a RT fora de época dessas 3, só que ela pediu uma para cada um, mas é uma nota fiscal só. Um contratante só, as coisas feitas num lugar só. Então, é claro que houve só um contrato que fez tudo isso. Senão, ela não tinha concatenado isso numa nota fiscal só. Se ela tivesse feito primeiro um serviço, aí emitiu nota para ele. Depois, gostei do seu trabalho, vamos fazer outra coisa aqui. Aí faz outra nota fiscal. Gostei do seu trabalho, continua aqui, faz outra nota fiscal. Eu entenderia 3 ARTs. Mas do jeito que está, a documentação que foi apresentada era uma nota só, que descrevia 3 serviços e juntava o valor completo dos 3 serviços numa só nota. Então, uma RT só. Eu não sei, eu confesso que no processo de fiscalização, eu não sei o que foi que eu opinei, mas na RT fora de época, eu pedi para ela me apresentar o documento e a gente só andou com um processo de RT fora de época. Não andou com 2, com 3, a gente andou só com um. Os outros eu até pedi para ela pedir o ressarcimento, porque não fazia sentido eu cobrar dela 3 RTs diferentes para um serviço que concatenava as 3. Um contratante que contratou 3 coisas de uma vez para ela. Mas a fiscalização não lembro o que eu escrevi. Pode. E ela tem registro lá também, mas só que a gente sabe porque ela escreveu o número. Eu confesso que eu não. Aí vem a pergunta, eu não sei como funciona o CRQ em termos de emissão de ART, porque o que eu já vi em algumas defesas, eles apresentam um certificado que vai para o ano todo, e esse certificado, em teoria, pelo que eu entendi, ele vale como se fosse a ART de qualquer coisa que é feito lá, mas eu não sei. Eu não sei como é que eles trabalham lá, porque aqui a gente anota cada serviço. Não, a gente faz solicitar manifestação do CRQ sobre eventuais anotações que essa profissional tenha para essas atividades. Eu posso pedir que a senhora escreva essa diligência no despacho? Porque do mesmo jeito daquele outro, solicitar que seja. Perfeito. Ok, nós seguimos ao item 6.10, conselheira. É o processo 2735-238/2025, também é processo fiscal. Interessado Paulo Humberto Moura Benevides, também conselheira relatora Fátima Giz.
encerrar os seus processos, tá? Esse é o último processo da segunda pauta. Processo disponível, conselheiros. Esse distribuído. Isso. Esse daí. Que ele tem que ser distribuído. Porque eu não fiz o outro e eu não sei mais quem é esse. Aqui. Por unanimidade, coordenador. Ok, então vamos aos processos, a 2 processos sob relatoria. Conselheiro Ismael, com a palavra, conselheiro Ismael. Boa tarde. Sim. Só para esclarecer, nesse caso desse moço, porque ele, antes dos técnicos de nível médio saírem do conselho em 2018, ele era técnico em agrimensura. Então, por conta disso, ele veio requerer extensão de atribuição com base em curso técnico, mas isso não é possível. Tem uma decisão plenária do CONFEC que diz que a gente não pode utilizar curso de nível menor do que o que a gente abarca. A gente só pode pegar nível superior, pós-graduação. Mestrado, doutorado, essas coisas pode. Mas a gente não pode utilizar os conhecimentos do curso de nível técnico para fazer extensão e atribuição do nível superior. E é por isso que ele foi opinado pelo indeferimento. Tem uma decisão plenária do CONFEC que ela fala exatamente isso. A gente não pode fazer, porque ela elenca um monte de situações. Ela foi citada aí no parecer, eu acho que eu tirei a parte específica que ela fala sobre o curso de nível médio. Eu acho que eu coloquei aí, se eu não me engano, eu destaquei isso daí. Porque, ainda que ele pudesse dizer qualquer coisa, o CONFEG, o nosso legislador, já disse que essa não é uma situação que a gente possa aceitar. Aí eu sugeri a ele, veio aqui, eu sugeri a ele, o senhor tem o conhecimento, faça, se possível, uma pós, e se for o caso, até converse com o pessoal da pós, porque o senhor tem o conhecimento, a princípio, a gente parte do princípio de que ele tem, né? Converse com o pessoal lá e pergunte se de repente eles não aceitam adiantar um pouco o andamento do processo dele, passando, eu digo do curso que ele fizer, se fosse levar 1 ano e meio, se ele não consegue encurtar isso comprovando através de trabalhos, não com o histórico do técnico, mas comprovando através de trabalhos feitos hoje, que ele tem conhecimento e é capaz de executar o serviço, porque aí os professores vão avaliar esses trabalhos e vão dizer se ele pode passar na matéria ou não. Mas isso é discricionário da instituição de ensino, se ela vai querer fazer isso ou não. Aí eu disse para ele, é uma opção o senhor perguntar, mas eu não sei se eles vão aceitar. Para o senhor encurtar um pouco o seu tempo para obter esse título da forma correta dentro do sistema. Ou isso vai se registrar lá no CRT, que é o Conselho Regional de Técnicos, e aí lá ele vai ter as atribuições da competência de técnico em agrimensura. Mas dentro do conselho ele não consegue anotar extensão do concurso de técnico.
Exatamente. Mas não tem como. A CAT, a decisão plenária que ele cita é aquela que já foi revogada pela decisão normativa, que eu nunca lembro o nome, se é 116 ou 111, mas enfim. A decisão normativa que trata dessa questão de georreferenciamento. Essa PL que ele está citando é aquela 287 de 2007, se eu não estou enganando, e aí nela dizia que se a pessoa comprovasse o notório saber, o problema é que o notório saber dele é de técnico, não é de nível superior, então não dá nem para aproveitar a CAT. Ok. Então, os dois processos Adiados, sim. foram adiados. Isso. Então, vamos agora para os meus, né? Uhum. Claro, né? Então, vamos lá. O item 6.13, processo 2531.425/2015, relatório fiscal interessado Albérico Moraes de Santos Filho. Conselheiro relator, Lucindo Antônio. Esse é aquele que a gente estava vendo mais cedo, conselheiro. Eu já vou adiantar para o pessoal, porque eu estava analisando com o conselheiro, porque esse foi um processo que veio direto do jurídico para ele, não passou por nós pela TEC. Uhum. Então a gente não conhecia esse processo. Mas por que isso aconteceu? É um processo de 2015 que naquela interseção entre a saída do outro sistema que a gente tinha e a entrada do CITAC, os processos de fiscalização deu um bug geral, sumiu um monte. Então, quando o pessoal finalmente reencontrou o processo, ele já tinha passado 10 anos parado. Então, por causa disso, o jurídico já fez uma manifestação que é até geral para todos os casos de processo que estavam parados desde, sei lá que data, acho que 2019, esse aí é 2015, nós paramos ainda. Isso. Então, o jurídico já tinha orientado que numa situação dessa, em que ele ficasse parado esse tempo todo, incorria a prescrição intercorrente, que é aquela que é quando passa 3 anos sem nenhum movimento, sem nenhuma ação, sem julgamento, nada. E aí, por conta disso, opina o jurídico pelo arquivamento de todo o processo que tiver nessa situação por conta dessa prescrição. E esse caso aí é o que se encaixa nisso. E ele veio direto do jurídico para a Câmara, sem passar pela TEC. Então, a gente não instruiu o processo. Eu me enterei com o conselheiro ainda agora, porque ele estava no mato sem cachorro. O que eu faço com esse processo? Porque a opinião do jurídico é que ele seja finalizado, inclusive de ofício. Não precisaria nem vir para a Câmara. Mas esse veio. Então, o conselheiro está fazendo o voto dele para arquivamento com base na manifestação jurídica, mas na prática o ideal seria até que todos os processos que fossem localizados nessa situação já fossem encerrados pela própria fiscalização com respaldo nessa mesma manifestação, que é de ofício, não precisaria de julgamento. Porque como a Flávia historiou, pode ser que apareçam outros processos, tanto para a nossa Câmara quanto para outras câmaras. Exatamente. Na verdade, tem vários desses, para todas as câmaras, e realmente para todas. Tem, inclusive, para civil, houveram vários mesmo. Mas sempre assim, 2015, 2014. É porque 2015, em maio, se eu não estou errando a data, não sei se foi maio ou foi março, que o CITAC entrou. E quando ele entrou, todos os processos que tinham antes, eu não sei porquê, morreu. Finalizou. Finalizou e desapareceu do radar de todo mundo. Aí a fiscalização está fazendo um levantamento, está encontrando essas coisas perdidas. E aí, infelizmente, com esse tempo todo que transcorreu, não tem como salvar da prescrição. Não, eu acho até que justamente porque a gente destacou essa observação do jurídico, essa questão do de ofício, a gente deixou bem destacado na decisão, a gente pode usar esse processo para solicitar só uma orientação formal
de que o jurídico esclareça direitinho, porque pode ser que eu esteja viajando na maionese, mas enfim, eu entendo, a minha colega Ana também leu esse parecer, ela também entende que de ofício significa de ordem, não precisa que haja decisão de Câmara, porque não tem o que fazer, não tem necessidade de decidir. É para aplicar a prescrição, enfim. Então, se o jurídico disser que a gente vai decidir esse agora, até para a gente motivar o jurídico a nos responder. Podemos fazer isso desta forma assim, assado, ou precisa passar pela Câmara, visto que não tem jeito. É ação administrativa essa prerrogativa, né? Pelas imagens que tem no alto, fotografias, eu acho que talvez o poço até já tenha solapado. Tem 10 anos já esse Nem processo. funciona mais. Então, posso colocar em disposição isso aqui? Pode. Então, ok. Que a gente finaliza e usa ele de justificativa para pedido jurídico que ele informe exatamente em que consiste esse de ofício, quem faz esse ofício. Disponível, conselheiros. Eu montei aqui porque o que acontece? Eu concordo completamente, mas eu tenho muitos processos desse. E eu vou já conversar com vocês sobre isso. Mas se de repente a Câmara de Geologia vai e vota e a gente passa isso para o jurídico, pergunta, vem cá, isso o de ofício. Esse de ofício significa o quê em termos práticos? Porque aí a gente tira tudo isso que está ali de passiva nas câmaras. Eu acho. E termina de ofício. Mas só que depois me fala outra situação, mas eu vou já depois falar contigo. A não ser que eles digam que realmente a única maneira de encerrar é com decisão de Câmara. Aí a gente faz eles de checklist, como se fosse igual. Eu pensei, inclusive, deixa eu ver aqui. Por unanimidade, coordenador. Ok, deixa eu ir aqui no outro. Estou todo enrolado aqui. Porque se eles disserem, tá. Esse aqui já foi, esse aqui, o calendário. Hoje eu tá contigo. Fechou? Não, tá. O próximo item é o 6.14, é o processo 2681-985/2024, é o processo fiscal, relatório fiscal, interessado Brita Amazon, Indústria, Comércio e Mineração, SA. Considera relator, Luciano. Pois é. Esse é aquele, né, Flávio, que tinha um responsável, mas era por um tempo só, e ele continuou fazendo a do Brita Amazon. Esse eu acho que é falta de registro de pessoa jurídica. Pois é, falta de pessoa jurídica. Né? Ele já estava em atividade mais de um ano e tinha Eu acho que ele ser tinha alguma licença para, se eu não me engano, era a extração de brita, alguma coisa assim. E ele alega, na defesa dele, que não seria serviço de engenharia, né? Mas só que a gente tem algumas decisões plenárias do CONFEA que especificam, detalham em que consiste o serviço e embasam na Lei Nacional de Mineração, então, tipo, o argumento não procede. Porque o CONFEA manteve alguns autos de infração dessa mesma natureza, justificando, e foi recente. Então, como a pessoa tem direito a recorrer ainda ao plenário do CREA e ao plenário do CONFEA, suponho que eles vão fazer. Isso envolve mais ou menos assim, uma empresa de engenharia civil, certo? E ela faz um ramo para a empresa de mineração. Ela vai precisar de brita, então ela abre uma frente de lavra, né? Aí licencia e começa a lavrar para ela mesma. Mas não pode, tem que ter um responsável técnico. Né? E foi nesse caso aqui, eu acho, é isso, né? Pela manutenção, né? Esses detalhes eu já não lembro, mas foi para manutenção. A manutenção do auto de infração. Esse parecer foi bem grande. Justamente por conta dos embasamentos que a gente teve que colocar para poder rebater os argumentos da defesa. Tá ok? Tá disponível. Posso disponibilizar? Pode disponibilizar para votação? Pode. Ok. Então disponível para votação? Deixa eu Brita Amazon.
Disponível, conselheiros. Vamos aqui no meio. Esse é o processo de interrupção de registro, né? Pessoa jurídica. Oi? De pessoa jurídica. De pessoa jurídica, né? Ainda falta só o conselheiro Ismael. Assim, desculpa. Agora, por unanimidade. Por unanimidade, agora vamos ao próximo. Tu estás falando, só para registrar aí. Ok. Próximo é. O próximo item é o 6.15, é o processo 2737-161/2025, a interrupção de registro de empresa. Solicitante, interessado, GEA Gangues Limitado. Acho que é isso. Você relatou, Lucinda Antunes. A empresa, ela tinha um responsável técnico, tinha uma obra, ela executou a obra, né? E parou e não estava fazendo mais nada no ramo de geologia, né? E pediu interrupção do registro, né? Então, a análise mostra realmente isso, né? E foi concedida a interrupção do registro, claro, ressalvados aquelas questões que, se ela for retornar a fazer atividade, for pega, ela volta a ser responsável desde agora, né? Justamente ela tem que. Só a gente faz aquelas observações no parecer de que ela precisa ficar ciente de que, se eventualmente aparecer outro serviço para ela precisa reativar o registro, indicar o responsável técnico e voltar a estar regular, senão ela está sujeita a multa. Então, o registro foi concedido. A interrupção do registro foi concedida. Ok. Quando puder, eu só aviso, coordenador. Pode colocar em votação? Ok. Então, ok, pode ir em votação. Deixa eu botar aqui. Processo disponível, conselheiros. Yes. Essa aqui tem aquele. Isso aí é até uma situação seguinte: ela é uma empresa com um endereço de fora. Hoje ela não está no nosso checklist, mas se a Câmara de Geologia entender que esse tipo de situação pode entrar no checklist, ela não é mais parecer. Ela passa a ser checklist. Esse aqui? Só que a gente teria que alterar a nossa decisão de delegação de competência para incluir esse assunto. Por unanimidade, coordenador. interesse. Perfeito, obrigado. Então, vamos ao nosso item 6.16, né? Uhum. Pode citar aí. É o processo 2737-888/2025, registro definitivo de pessoa jurídica, solicitante CERN, consultoria e empreendimento de recursos naturais. Conselheiro relator Lucinda. A empresa pede registro definitivo, né? Ela já vinha atuando na região, né? Já faz mais de um ano, não é isso? Eu acho que é. Mais de um ano, então ela era obrigada a fazer o registro, né? Na verdade, é uma empresa com endereço de fora, por isso que ela não entrou como checklist, que é registro de firma, normalmente não passa por relato do conselheiro, a não ser que seja endereço de fora, porque a gente tem que observar aquela questão de o contrato, para que ela está vindo aqui, como que o profissional vai prestar esse serviço, sendo que ele mora lá não sei por onde, e se dispôs a trabalhar aqui em determinada situação. Aí nessas situações a gente costuma pedir que eles declarem como que tipo de atividade, que apresente o contrato para a gente saber o que eles vieram fazer aqui, e que digam como que eles pretendem fazer essa prestação de serviço. E aí é por isso que isso vem para a Câmara da forma de parecer, porque é importante que a Câmara conheça se essa situação é aceitável ou não, o que eles estão propondo.
Nesse caso, eu não lembro mais o que é o assunto. O assunto Mas... é uma consultoria numa área lá no sul do estado, né, de onde atuei, né? É uma empresa que está visando pesquisas em elementos terras raros, e tem uma responsável geóloga, né, que vai estar atuando como responsável técnica, né? E a gente ficou preocupado com relação ao acobertamento, né? E está na ressalva do voto, né? Foi deferido porque ela tem atribuição para isso, mas a gente tem que estar atento para ver se realmente ela está fazendo serviço ou se é uma outra pessoa que está fazendo por ela. Uhum. Aí a gente sempre coloca a observação de que a fiscalização deve ficar monitorando esse tipo de situação de registro para poder verificar se não, realmente ela não está terceirizando serviço, alguma coisa do tipo. Esse tipo de registro sempre passa por aqui para que fique bem claro que a gente está observando e está monitorando a situação da prestação do serviço. É isso. Posso disponibilizar? Pode, sim, acho que sim. Ok. Vou disponibilizar a conselheira para vocês. Até porque, falando legalmente, a legislação não prevê que a gente imponha limites à quantidade de responsabilidades técnicas que o profissional pode ter. A gente não pode dizer que, porque ele mora em São Paulo, ele não pode responder no Amazonas, desde que ele diga como ele vai fazer, ele pode sim. A legislação não breca. O que ela diz a fiscalização tem que acompanhar. Uhum. Ok, conselheira Fátima já apontou. Chegou uma coisa. Oi, Ismael. Conselheiro de maior falta? Você está aí? Tá. Tá bem travado. Não, está travado, parece. Tá, deixa eu Eu acho só... que estamos todos. Espera aí, só um instantinho. Deixa eu parar.